Ok, vamos gravar um vídeo rápido então a respeito do Livewire. Vamos falar então sobre os menus rápidos, sobre as suas principais funcionalidades. Então, o Livewire, o que ele resolve? O Livewire ele veio trabalhar especificamente com o Laravel. O Laravel, como a gente sabe, é um framework de back-end. Então, ele vem resolver recursos de back-end, mas com ele você também consegue resolver recursos de front-end. O que significa que ele vem trazer também um ecossistema grande para front-end, que visa desenvolver soluções para que você resolva os seus problemas de front-end, como, por exemplo, desenvolvimento de interfaces e reatividades. Existem frameworks de reatividade como Vue, React e Angular, como os principais frameworks de mercado para front-end, utilizando JavaScript como sua linguagem. E como sua principal característica sendo sua reatividade, ficamos dependentes, então, dessa característica no cenário de back-end para que a gente consiga desenvolver interfaces com reatividade do lado do back-end. E aí que entra o Livewire. Por exemplo, quando a gente está desenvolvendo uma interface no lado do back-end, ou seja, quando a gente está desenvolvendo lá no servidor, ou seja, quando a gente está entregando uma página lá no servidor, quando a gente está desenvolvendo algum código que está lá no servidor e a requisição bate lá e traz o site, o sistema já desenvolvido lá do servidor para o sistema ser carregado já pronto, então significa que a gente está desenvolvendo o layout de lá do servidor, do back-end. E é comum que a gente utilize ferramentas como Blade Templates Engine para desenvolver interfaces. E não só desenvolver a interface como layout, mas dar responsividade a ele, comportamentos à interface. E aí que entra o JavaScript, para dar reatividade à coisa. Não precisa ter reatividade na tela, mas como um desenvolvimento moderno hoje praticamente exige esse tipo de comportamento, então para que você tenha esse tipo de comportamento, você precisa ter um framework reativo, como Vue, React, Angular. Então, para que você consiga fazer isso em frameworks de back-end, para que você consiga fazer isso lá no seu framework de back-end, você precisa de uma ferramenta que consiga integrar isso para você. Então, você está desenvolvendo a sua interface e quando a requisição bater lá, precisa trazer esses recursos para você, que quando for renderizado na tela, esses recursos já vêm pré-carregados e aí você tem essa sua interface pronta e aí você tem a sua tela já construída e reativa. O que acontece? Geralmente a gente tem o nosso desenvolvimento do lado do back-end já pensando em API. E a gente tem a nossa interface que se comunica com a nossa API. Então a gente tem dois cenários. Geralmente a nossa interface que se comunica com a nossa API. Aquela interface que é do usuário, está cheia de botão, tem texto, que a gente interage. Quando a gente faz alguma coisa, a gente navega entre as páginas, é feita uma requisição lá para o servidor e o servidor vai buscar essas informações e traz de volta. Então, quando acontece esse tipo de coisa, a gente interage com um determinado botão, uma requisição é feita para o servidor traz essa informação. Pode ser uma página pronta, pode ser simplesmente um pouquinho de texto. Então, quando essa requisição é feita, ela pode trazer alguma coisa. Então, quando a gente tem na tela essa interação com o usuário, a gente quer que ocorra na tela o mínimo de interação para que a interação faça somente aquilo que precisa, para que não tenha muitos dados trafegando na rede, para que seja o mínimo possível, o mais performático possível. Então, para que a gente consiga esse tipo de cenário, a gente utiliza frameworks reativos, para que a gente faça somente a interação de um pedaço muito específico da tela. Assim a gente consegue uma interação bem profissional na tela, né? A gente não precisa fazer recarregamento da página toda para poder fazer um recarregamento de uma página, de um componente, de um ícone, etc. Então, quando a gente está fazendo esse determinado desenvolvimento, é comum a gente escolher algum framework como Vue, Angular ou React. Porém, existem muitos cenários onde a gente precisa dominar uma boa parte de conhecimento JavaScript para conseguir lidar com esses frameworks. E é por conta desse gap de sair da sua zona de conforto do back-end para ir para essa demanda de desenvolvimento front-end com reatividade que você precisa passar por um estudo, né? Precisa ter uma boa base aí já de JavaScript para você conseguir lidar com esse framework de JavaScript para que você consiga entendê-lo, saber como é que ele funciona de fato e fazê-lo funcionar da forma correta. Então, nesse cenário, é muito comum, principalmente no ecossistema Laravel, principalmente no ecossistema PHP, utilizar framework como Vue, porque a curva de aprendizado é menor, né? Porque ele tem uma determinada forma de se utilizar que é mais intuitiva para quem está nesse tipo de ambiente. E por isso ele foi amplamente utilizado. Porém, ainda assim, existem diversas barreiras. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque eu já gravei diversos vídeos a respeito, e é bastante comprido esse determinado assunto, porque
você precisa ter conhecimento em JavaScript para poder lidar com esses conceitos, né? Você precisa, de fato, entender JavaScript. JavaScript é uma linguagem super intuitiva também. Ela é super legal de trabalhar. É uma coisa muito legal trabalhar com JavaScript. É muito gostoso, de fato. Eu diria que assim, em questão de prazer, é uma das linguagens mais prazerosas, né? Eu diria que porque você lida com a parte de interatividade. Então, é como você imaginando no mundo real, onde você tem um restaurante, por exemplo, onde você tem a parte do dinamismo, a parte mais alegre, do ambiente mais alegre, que é a parte dos clientes, das mesas dos restaurantes, onde tem as pessoas rindo, conversando, todas as alegres ali. E tem a parte do caos, né? A parte do caos é a parte da cozinha ali. Então, se você quiser escolher entre a parte mais legal e a parte mais caótica, então você claramente tem duas distinções muito claras aí, né? A parte mais legal, mais divertida, mais extrovertida é a parte dos clientes. A não ser que os clientes estejam muito bravos, esteja só reunião de negócio, etc. Mas, obviamente, que estão todo mundo ali a fim de prazer, que é a comida, etc. Né? Então, tem muito mais prazer ali na mesa dos clientes do que na cozinha, de fato. Então, ali, na parte dos clientes, tem muito mais prazer. Né? Então, nessa parte aí é onde tem a parte do desenvolvimento, a parte do desenvolvimento da interface, de fato. É a parte mais divertida da coisa, é onde você tem a parte que interage com a satisfação do usuário final. É literalmente assim que trabalha o JavaScript, né? Como tem que ser a interação com o cliente final. E do lado da cozinha, que é o lado do back-end, por exemplo, é onde a regra de negócio acontece, né? É onde o bicho pega de verdade. Então não tem nenhuma preocupação quanto como que o cliente tem que ser satisfeito, e sim como a regra de negócio tem que ser satisfeita. Então, em questão de lado mais prazeroso, o JavaScript, sem dúvida nenhuma, é mais prazeroso de fato, né? E é muito legal, muito gostoso, é uma linguagem muito bacana de se trabalhar e eu gosto bastante. O problema é que você precisa sim ter uma base para trabalhar com ele. Bom, mas se você tem essa base, então vale a pena trabalhar com framework, né, de JavaScript? Bom, depende muito do cenário, depende muito do projeto em si. O que eu diria? Eu diria que se você tem um projeto para entregar rapidamente, eu diria que um projeto que você vai desenvolver e tal, e você vai dar manutenção nele depois, que provavelmente você vai dar manutenção nele depois, eu diria que eu não iria de um framework JavaScript. Sabe por quê? Porque existe uma opção ainda melhor do que você não. Você é uma alternativa ao você utilizar um framework JavaScript. Por quê? Porque tem um cenário de que quando você desenvolve, assim, você entrega um determinado produto que tem a sua carga de aprendizado para poder dar manutenção nele. E se você está desenvolvendo assim, então provavelmente você está desenvolvendo o front separado do back. Mesmo que você esteja utilizando Laravel, por exemplo, você ainda está separando a responsabilidade, né, do front e do back. Você está assim, meio que separando a responsabilidade de ecossistema, no caso, né? Mesmo que você esteja tudo no mesmo servidor, etc., você ainda está separando o conceito, né, do ecossistema em si. Se você desenvolver a interface ainda fora do ecossistema do Laravel, você está separando ainda mais, né? Eu diria que se você escolhesse o Vue e etc., eu recomendaria que você ficasse ainda dentro do ecossistema do Laravel, se você for o desenvolvedor único, né? Porque você vai ter menos trabalho e você vai entregar menos complexidade para o projeto. Por quê? Porque tem muita gente que pensa assim, tá, eu vou entregar sim porque é melhor, é mais fácil, etc. Para mim. Porém, você está agregando uma determinada complexidade que o projeto ele vai ganhar essa complexidade e não vai ter ninguém para botar a mão nisso depois. Por quê? Porque é fácil você pensar assim no início do projeto. Depois que ele ganha o corpo, essa especificidade de que está separado do back e do front, no futuro, isso se torna um peso diferente do que era no início e que pode ser ruim. Né? Não necessariamente ruim, mas pode ser ruim. Então, se o projeto, que todo projeto ele tende a crescer, e se crescer, isso pode ser um problema. Então, quando você lida com esse problema de separar as responsabilidades, você tem dois cenários a serem dominados, né? O cenário do front e o cenário do back. Então, você precisa ter muito conhecimento do framework que está sendo utilizado e precisa, obviamente, ter conhecimento do framework de back-end que está sendo utilizado, né, de fato.
Então, quando você tem esse determinado cenário, você cria uma complexidade que pode ser um problema. Então, quando você está trabalhando em equipe, é comum e é básico você separar mesmo, né? Porque quando você tem um projeto que tende a crescer, é comum você já pensar logo no início na arquitetura em como que ele vai se comportar, e é provável que ele demande uma estrutura que possa ser separada, o back do front, etc, etc. Mas eu diria que hoje esse conceito está caindo um pouco, porque para a maioria dos cenários, para a grande maioria dos cenários, você não precisa desse gap, que é um problema na maioria dos cenários onde você trabalha sozinho, que é não precisar dominar uma outra linguagem como JavaScript, por exemplo, para poder lidar com outro framework como Vue, como React, como Angular. Então, quando você tem que entregar um determinado projeto, você tem que pensar, tá, e agora, né? Eu vou entregar e depois, quando ele começar a ganhar corpo, como é que eu vou lidar com o fato que agora tem um framework que precisa ser dominado para poder andar com ele, então eu preciso contratar alguém que não só sabe Laravel, mas sabe de Vue também, etc, etc. Então vai aumentar ainda mais o preço do profissional, além disso vai ser mais complicado de achar, porque precisa ser do profissional que tem ainda mais conhecimento, né, e etc, etc. Então, para solucionar esse problema, não só esse problema, né, tem o Livewire. O Livewire ele vem resolver o fato de que você está dentro do Laravel e você precisa desenvolver a sua aplicação como você já desenvolve utilizando o Blade, utilizando os componentes, etc. do Blade, e você quer ter as mesmas reatividades que você tem quando você utiliza frameworks grandes como Vue, React, etc. Então, como é que você faz para ter essas reatividades, né? Então, como é que você faz para ter toda essa facilidade de criar uma reatividade, de criar um componente reativo, que é esse o grande benefício de se utilizar esses frameworks, né? Como é que você faz para poder criar uma aplicação que tenha componentes reativos, né? Porque a gente sabe hoje, por que isso é o grande chamariz? Porque todo mundo sabe que quando você desenvolve com JavaScript, etc., para você criar reatividade na tela, você precisa trabalhar com eventos. E eventos, quando a gente trabalha com um monte de componentes que são reativos, dá um baita trabalho gerenciar isso. Porque você precisa criar seus eventos, inscrever os componentes nesses eventos e ficar ouvindo e gerenciando esses eventos para que você tenha a sua aplicação trabalhando de fato. E à medida que a sua aplicação cresce, gerenciar esses eventos é uma outra demanda da sua aplicação. Não é mais só sobre a regra de negócio da sua aplicação. Gerenciar esses eventos é uma outra preocupação, né? Então isso se torna um fardo. Sim, se torna um fardo. Não é mais sobre regra de negócio da sua aplicação. É sobre a tecnologia utilizada para poder fazer a usabilidade do sistema funcionar. Então é uma outra complexidade a mais. A gente sabe que isso leva um tempo para se fazer, leva um tempo para poder dar manutenção e leva um tempo para poder manter isso. Então a gente acabou abraçando a ideia dos frameworks reativos, porque ele facilita muito essa ideia para a gente. Então a gente escreve variáveis e quando ela sofre mutações, todos os lugares onde essas variáveis são utilizadas, elas sofrem essas mutações, né? Então existem eventos já pré-inscritos nessas variáveis que quando elas sofrem mutações, os componentes a qual elas estão inscritas, eles se atualizam. E isso é ótimo, né? Isso facilita muito a nossa vida. Então, a gente utiliza com esse princípio básico, esses frameworks. Então, como é que a gente faz para poder ter essa riqueza, né, de reatividade na nossa aplicação Laravel, sem ter que utilizar um outro framework, sem ter que aprender um outro framework, né, principalmente JavaScript, ter que aprender todo o conceito do framework para poder lidar com isso, né, para poder ter essa reatividade. Você utiliza Livewire. Livewire ele vem fazer essa mesma coisa, né? Ele vem te entregar essa reatividade sem que você tenha que aprender um framework JavaScript. E muito mais do que isso, sem que você nem escreva JavaScript. É incrível. Por quê? Porque o Livewire ele vem entregar uma característica onde você utiliza as próprias variáveis do PHP e quando o seu front-end é carregado, as variáveis que você colocou na tela, elas se tornam reativas. O sistema sabe que você está utilizando aquelas variáveis que vêm do back-end e ele sabe que ele precisa fazer o bind com o back-end. Então ele tem seu próprio mecanismo que faz esse bind
Então tudo se torna reativo. Quando você tem uma interação com uma determinada variável, o próprio Livewire trabalha com a sua própria ferramenta de JavaScript que se chama Alpine, e ele utiliza do Alpine para poder fazer comunicações com o back-end de forma totalmente automatizada. Existem comportamentos personalizados e padronizados que você pode estudar para que você entenda como isso funciona, quando funciona e por que funciona, para que você entenda quando você deve utilizar cada comportamento para que você tenha um gerenciamento do comportamento da sua página, da sua aplicação, do seu componente específico. Então, assim como nos componentes de frameworks reativos, no Livewire tudo pode se tornar um componente também, desde uma página inteira até um micro componente. Então você tem características como você tem lá nos frameworks reativos, como no seu componente você tem que ter uma tag py para que todo o conteúdo dela seja entendido como um componente único, e nele você vai fazer tudo o que você faria na sua classe PHP. Então você cria sua classe PHP normalmente, e nessa sua classe PHP é tudo o que você precisa para o seu componente. Então imagina que você está criando um componente específico, vamos supor um campo de texto. Esse campo de texto é um componente. E a sua classe PHP é tudo o que precisa ser gerenciado nesse campo. Então vamos supor que nesse campo você vai digitar um nome. Então na sua classe PHP você precisa ter uma variável chamada nome, por exemplo. Então essa variável nome, você vai fazer o bind dela lá no seu componente HTML. Nesse seu componente você vai ter uma classe e você vai ter o componente Blade. Esse componente Blade você vai escrever o HTML. E lá dentro você vai colocar a sua variável nome lá no seu componente HTML, que é o seu input type text. E nesse seu componente, você vai escrever qualquer coisa. E quando você escrever qualquer coisa, você vai ver que uma comunicação vai ser feita imediatamente com o back-end para que essa informação que você escreveu no seu componente, no seu campo texto, seja enviada para o servidor. Então ele vai ficar fazendo esse bind, essa ligação de informação. E se por algum motivo, lá no back-end, essa informação for alterada, o seu front-end também é alterado. Então existe esse bind, né, tem esse two-way data bind, né, porque se altera no back, altera no front, altera no front, altera no back. Mas ele não é um WebSocket, né? Não é esse mesmo conceito. Então não é da mesma forma como um WebSocket, por exemplo. Mas ocorre esse bind. Então, se você altera no seu front-end, essa informação é levada para o servidor. E existem comportamentos que você pode configurar, como, por exemplo, quando que essa informação tem que ser sincronizada com o servidor. Então, existem diversos tipos de configurações que você pode trabalhar para que você crie da maneira que você quer que ocorra essa sincronização. Então, ele basicamente serve para isso, para que você gerencie quando que deve ocorrer essa sincronia de informação entre o seu componente de front-end com a informação que está lá no back-end, né? Isso é super interessante. Então, ele tem diversas funcionalidades para poder trabalhar essa característica básica. Então, obviamente que primeiro você precisa entender que você precisa de um componente. E esse componente ele pode ser criado tanto a sua classe e o seu componente Blade, que é o arquivo completo, né, que é o componente completo, mas ele também pode ser criado como um componente apenas como uma view, né, não precisa da classe especificamente. E aí você pode se aprofundar, né, sobre o seu funcionamento específico. E aí você pode ver depois que tem as propriedades. E as propriedades, elas têm características, né? Hoje a gente já está no Livewire 3. O Livewire 3 ele tem características específicas e hoje a gente tem as propriedades no Livewire de uma forma onde você pode criar validações utilizando annotations, por exemplo, diretamente nas propriedades. Então, se você cria uma propriedade na sua classe PHP, uma propriedade pública, essa propriedade pública pode ter uma annotation chamada rule, e nela você pode passar a sua validação, a sua regra de validação. Ou seja, você está falando que o seu campo pode ser requerido ou não, ele tem que ser do tipo string ou não, inteiro, ou ele pode ser do tipo e-mail, pode ter um tamanho mínimo, máximo e etc. Você pode utilizar o método de regra ainda, chamado rules, né? E você pode fazer a validação desses dados. Quando você mandar
salvar as suas informações, por exemplo, ele vai utilizar essas validações. Você pode personalizar as mensagens de validação. Tem uma série de recursos que você pode trabalhar para trabalhar com as validações dentro do Livewire. Lembra que o Livewire ele é uma ferramenta para trabalhar com o Laravel, então todo o sistema de validação do Laravel ele pode ser utilizado e ele é utilizado. Então, da mesma forma que você já utiliza no Laravel, você utiliza da mesma forma, porque o Livewire ele é o Laravel, ele simplesmente é uma classe. E aí você vai utilizar da mesma forma que você já utiliza no Laravel. Então, você simplesmente pode utilizar da mesma forma do conhecimento que você já tem do Laravel. Lembra que a gente estava falando que você não precisa reaprender nada, você pega todo esse seu know-how de back-end do Laravel e continua trabalhando nele sem precisar aprender nada novo, apenas aprender a utilizar o Livewire, que é, olha, sabe aquele conceito dos frameworks reativos? Então, eu venho trazer isso para dentro do Laravel. Então, se você já sabia como é que funcionava um framework reativo, você não vai ter grandes dificuldades. Se você não sabia como é que funcionava um framework reativo e esse é o primeiro contato, então eu recomendo que você entenda os conceitos dos frameworks reativos. Não precisa estudar um framework inteiro reativo, mas você precisa entender os conceitos dele. Eu garanto para você que se você simplesmente pegar o Livewire e pegar os exemplos dele, você já vai entender para que ele se propõe e você já vai ver que é super simples e você não vai precisar, a princípio, entender um framework reativo de front-end, a princípio, tá? Porque para trabalhar com Livewire, para se aprofundar de fato, você vai ter que aprender o Alpine de fato para você ter um comportamento mais avançado, né? Mas você não precisa. Somente quando você quiser um comportamento mais avançado de fato. O que é o Alpine? O Alpine é o cara que trabalha por trás do Livewire para poder fazer essa reatividade, né? Lembra que quem faz a reatividade é JavaScript, não é o PHP. Então, precisa de uma ferramenta JavaScript. E essa ferramenta é o Alpine, que trabalha com o Livewire. E ele é integrado, é completamente integrado ao Livewire. O mais legal é que são duas ferramentas distintas e elas trabalham também de formas distintas. Se você quiser criar comandos específicos do Alpine, tem tags específicas de comportamentos do Alpine. Então, existem tags de comportamentos do Livewire e existem tags de comportamento específicos do Alpine. Se você quiser criar alguma coisa específica do Alpine, incrementando ainda mais a sua experiência, você pode utilizar as características do Alpine, que tem um site específico para ele, para que você veja sua documentação. E o mais incrível é que, com a experiência que eu adquiri, tanto com essas ferramentas de frameworks reativos JavaScript, como o Vue, por exemplo, e com a experiência adquirida com o Livewire, eu posso garantir que é infinitamente mais fácil você conseguir praticamente o mesmo comportamento com o Livewire e o Alpine do que até mesmo com o Vue.js, que é uma das ferramentas mais simples para conseguir a reatividade. E o mais incrível é que eles são muito mais simples e a documentação é muito menor. Te garanto que é muito menor. E ainda é muito mais simples. Olha que Vue já é simples, mas esse é ainda mais. Por quê? Porque tudo no início é simples, né? Depois começa a ficar ainda mais avançado, tem muito mais ferramentas, muito mais recursos, e a somatória deles acaba deixando a ferramenta complexa pela quantidade de recursos. Não que é difícil de utilizar, mas pela quantidade de recursos. E aí, pela bagunça que acaba ficando a documentação, acaba deixando a ferramenta difícil de utilizar. Então, a ferramenta em si, ela pode nem ser difícil de utilizar, mas talvez a documentação, por estar não tão bem elaborada, deixe o seu entendimento difícil. Então, o Laravel, por exemplo, ele não é fácil de utilizar só porque você tem conhecimento dele. Isso é graças à ótima documentação que ele tem, né? Porém, ele tem tantos recursos que muitas das vezes você nem encontra na própria documentação, porque é tanta coisa, mas é tanta coisa que você precisa, de fato, recorrer a outros conceitos, a livros, para poder entender sobre o que ele está falando, porque provavelmente ele está se utilizando de um determinado padrão de projeto para poder resolver um determinado cenário que no ambiente dele, no cenário dele, é muito comum e é muito simples, porém não é simples para você. Então você precisa recorrer a outros cenários para poder entender um determinado cenário.
Então, ele não nasceu assim, ele ficou assim, né? Então, o Livewire, na sua versão 3, ele também está partindo para esse mesmo cenário. Por exemplo, se você quiser entender Livewire, se você quiser só estudar, eu recomendo que você abra a documentação da versão 2, dá uma olhada lá, que a documentação é ainda mais simples e você vai entender que lá tem exemplos muito mais simples de se entender. Você vai ver que lá tem exemplos realmente simples, uma documentação realmente simples, e você vai entender de forma muito rápida, muito fácil, o seu conceito. Mas, se você quiser se aventurar na versão 3, vá também, tente, recomendo que você faça isso. Leia a documentação da 2, da 3 também. Você vai ver que você vai conseguir entender a maioria das coisas. Obviamente que a versão 3 é a última versão, tem recursos mais avançados, obviamente que esse vai ser um pouquinho mais avançado e mais difícil de entender, mas não acredito que seja tão difícil assim. Bom, como o conceito de reatividade ele é simples de entender, então você tem que entender que o Livewire ele vem resolver só isso. Então, já que ele vem resolver só isso, você tem que saber que ele está tentando resolver essa reatividade com o Alpine. E você tem que sempre ter em mente que você está no PHP. Então, você tem que sempre saber como que as coisas estão funcionando. Por que, que você tem que fazer dessa e daquela forma. Então, quando você cria uma determinada propriedade, é justamente para isso, que o seu componente ele precisa essa variável do seu componente ela precisa conversar entre o back e o front. E aí, às vezes, você precisa utilizar de ações para fazer essas comunicações. E aí você utiliza um determinado método para que quando você clica no determinado botão lá no seu componente, o seu back-end, que é a sua classe do seu componente, responda e faça alguma coisa. E o mais legal é que o seu componente, a sua tela, ela não precisa recarregar. Simplesmente o seu componente, que é um pedaço muito específico, pode ter um comportamento ou não. Tudo depende do que você quer. Então vamos supor que você quer clicar no determinado botão, lá no determinado método do seu componente faça qualquer coisa, ou seja, faça uma consulta ao banco, salve qualquer coisa, e depois emita uma mensagem na tela de item salvo, por exemplo, como uma mensagem de JavaScript. Você pode fazer isso, a tela não vai se carregar, uma mensagem vai aparecer na tela, nada foi recarregado, uma requisição muito rápida aconteceu, o item foi salvo no banco e nada foi alterado em tela, nenhuma outra requisição foi feita e você tem a tela paradinha, nenhuma outra coisa foi feita, como por exemplo o recarregamento da página inteira, trazendo várias outras imagens, etc., com novas requisições, fazendo a sua requisição travar, por exemplo, pelo excesso de informação que tinha. Então isso se torna muito rápido e você resolve isso com ações. E as ações, elas podem ou não disparar eventos. Então, quando você tem mais de um componente na tela, por exemplo, você pode querer falar para outro componente na sua tela que alguma outra coisa aconteceu. Então, vamos supor que você tem dois campos e quando você faz alguma coisa em um campo, você quer falar para aquele outro campo que alguma coisa aconteceu. Então, você cria um determinado evento e você pode emitir um evento. E aí você, lá no seu componente, você escreve PHP, você escreve classes PHP, dizendo que você quer disparar um evento. O Livewire faz o bind da informação. Ele faz toda a conversa, toda a tradução desse evento para o JavaScript. E ele faz assim, olha, você precisa inscrever o seu outro componente neste evento. E aí, quem quiser ouvir esse seu evento, precisa ficar ouvindo com uma determinada variável. Então, nesse seu outro componente, você precisa colocar, por exemplo, uma variável chamada listener. Então, lá você coloca uma variável protegida que recebe um determinado array, que vai receber o nome do seu evento. E aí, você passa como primeiro parâmetro desse array o nome do evento que você quer ouvir, e depois você fala o que você quer que aconteça. Então, é comum que você passe um determinado nome de método que vai responder por esse evento quando ele ocorrer. Muito simples, né? E aí, quando esse evento ocorrer, ele simplesmente vai executar esse método, como um callback mesmo. E aí, quando você simplesmente chama, né, ou seja, você clicou no botão e disparou um evento, o Livewire ele sabe que tem um outro evento, um outro componente ouvindo esse evento que você chamou, e ele já inscreveu esse componente nesse evento. Então, quando esse evento for chamado, esse evento vai chamar esse método que está inscrito e vai executar seja lá o que tiver que ser feito. Por exemplo, ele pode escrever alguma coisa na tela, pode enviar por e-mail alguma coisa. Então, você pode fazer uma coisa
na própria tela, como, por exemplo, alterar uma determinada variável que já está com bind na tela. Então, o bind ele é feito lá na classe PHP. Então, lá na classe PHP, você pode alterar uma propriedade que ela já está com bind lá no front. Então, se você altera essa variável, o seu front na tela ele vai ser alterado. Então, você pode criar uma interatividade visual dessa forma. Ou você pode, por exemplo, mandar um e-mail para alguém. Você pode fazer qualquer coisa no seu back-end. Você pode criar qualquer interação. Né? Então, você pode criar coisas interativamente visuais ou que não tenha interatividade visual nenhuma, mas que faça alguma coisa. Então, só isso te dá um poder gigantesco, né, de interação. E no Livewire 3, ele trouxe uma característica que no 2 não tinha, que é o fato de que agora, quando você está criando o bind, no 2, na versão 2, você poderia criar uma propriedade que é especificamente de um modelo. Você também pode, hoje, fazer isso. Então, você cria uma propriedade que é um modelo específico. Esse seu modelo específico, você pode fazer o bind das propriedades dele diretamente. Mas agora, se você estiver trabalhando com variáveis, muitas variáveis, você pode criar uma classe que é do tipo form, e essas variáveis do tipo form, você pode fazer o bind dela lá no seu front-end. E essa classe de form, ela pode receber as suas próprias, os seus próprios métodos de validação, pode ter seus próprios métodos que faz alguma coisa específica. Então você pode encapsular regras dentro desses formulários. Isso serve como, por exemplo, aquela mesma lógica dos requests, quando você tem muita validação de formulários muito grandes, por exemplo, e você quer encapsular tudo isso dentro de um determinado cenário. Então você quer colocar, por exemplo, que a sua regra de validação desses dados fique num local específico, né? Então imagina que você tem um modelo ali, você estava fazendo bind de todos eles, e aí a sua regra de validação ficou muito grande nessa sua classe do seu componente. Então nesse cenário você pode separar numa classe de formulário. Mas isso é uma característica da versão 3 e você pode entender mais como isso funciona simplesmente lendo a documentação. Isso serve para a organização do código e deixar o código mais limpo. E por outro cenário tem os ganchos, né, que são ciclo de vida. Significa que o seu componente ele tem um ciclo de vida, ou seja, ele sabe o momento que, desde quando ele carrega, antes dele ser populado, quando ele é populado, antes dele ser alterado, quando ele está sendo alterado. Então tem diversos momentos na criação do componente, que é o seu ciclo de vida de fato, desde o momento que ele nasce até o momento que ele está pronto e é despejado, né, da memória, por exemplo. Então você consegue acompanhar, né, e fazer o que você quiser em cada momento desse, para que você tenha um controle específico para cada momento. Então, se você tiver necessidade de fazer algo em algum momento específico do ciclo de vida do seu componente, você pode interagir com o componente. Isso é muito útil, né? Porque você pode fazer... É muito comum a gente utilizar, por exemplo, o método mount. Por exemplo, existe um método chamado render. Esse render é um método que carrega de fato a parte de visualização do seu componente. E também existe o método chamado mount. Esse mount é como se fosse o construtor da classe. Então, nesse construtor é comum que você pré-carregue algumas informações. Então, quando o seu componente mostra na tela, quando ele é carregado, todas as variáveis que você precisa para mostrar lá dentro do seu componente visual, ele já está com as variáveis previamente carregadas graças ao método mount, que você pode utilizar para carregar alguma coisa, fazer uma chamada ao banco, popular alguma determinada variável, para que o seu componente apareça de uma determinada forma na tela. Então, esse método mount, ele tem uma ordem, né? Ele é carregado num determinado momento. O render também é carregado em determinado momento. Então, o mount, por exemplo, ele precisa ser chamado antes do método render, porque o método mount vai carregar alguma coisa, por exemplo, vamos supor que eu queira ir lá no banco de dados, buscar alguma informação, e aí eu quero popular algumas variáveis, e aí depois eu quero chamar o render, e o render vai ter que ser carregado, e tem que ser jogado para dentro dele todas as variáveis que já estão carregadas, né? Então, para isso, as variáveis precisam ser carregadas anteriormente. Para isso, eu preciso utilizar algum método que é chamado antes do render. Então, como eu sei que o mount é como se fosse o construtor do componente, então eu utilizo ele
para carregar o conteúdo das minhas variáveis, e aí quando o render é chamado, o conteúdo das variáveis é passado para dentro do render, e o render é mostrado com as variáveis já populadas. O mount é apenas um dos métodos do ciclo de vida do componente. Tem vários outros que você pode utilizar para poder fazer o seu componente ainda mais interativo. Um dos métodos que eu acho mais útil no ciclo de vida de um componente é o método que se chama updated. Esse updated ele é prefixado, ele é sufixado com o nome do componente. Então, que é o nome da sua propriedade. Então, vamos supor que você tem uma propriedade chamada nome. Então, você cria um método chamado updated e nome. Então, você tem um método chamado updated nome. Public function updated nome. Esse método ele vai ser chamado quando a sua propriedade nome será atualizada. Então, se você tem uma propriedade nome que está vinculada lá no determinado campo e esse campo ele é alterado, significa que a sua propriedade nome foi alterada. E quando ela é alterada, automaticamente esse método é chamado. Isso é muito útil, porque faz com que você possa fazer uma validação em tempo real, você possa fazer alguma chamada ao banco em tempo real, você possa fazer qualquer coisa assim que essa informação é alterada. Lembra que o LiveWire ele é focado em resolver reatividade. Então, quando você está alterando uma determinada propriedade, se você coloca esse campo no seu componente, esse método no seu componente, updated, e o nome da propriedade, ele vai executar um determinado comando que você quiser quando essa propriedade for atualizada. Muito útil, dá para fazer muita coisa só com esses dois métodos do ciclo de vida do componente. Existem diversos outros, está na documentação também. E tem comportamentos de alinhamento, né? O comportamento de alinhamento é o seguinte: o LiveWire ele tinha diversos problemas quando você queria carregar diversos componentes dentro de um loop. O LiveWire ele tem um identificador para cada componente, e se você não especifica qual é o identificador desse, se você não explicitar, deixar explícito qual é o identificador desse componente, o LiveWire ele fica perdido porque ele não consegue criar por ele próprio esse identificador. E aí quando você tenta, por exemplo, fazer uma interação de reatividade, o LiveWire não sabe qual componente atualizar na tela, ele fica perdido. Então para isso você precisava colocar um identificador dentro de um loop para que os componentes tivessem um identificador único e eles conseguissem ter o seu próprio comportamento sem quebrar visualmente a tela, sem que não houvesse comportamentos estranhos assim que houvesse alguma reatividade na tela. Então, toda vez que existe uma reatividade específica para um determinado componente. Então, quando tem um loop na tela que carrega mais de um componente dentro do loop, você precisa criar esse identificador único, né? Então, tem essa especificidade aí de comportamento que precisa ser atentado para que o LiveWire saiba como se comportar, né? Tem que se atentar a esse cenário. Aí tem a parte de teste, que você pode testar, né, o seu componente, você pode saber se ele foi carregado ou não, se foi passada determinada informação para ele ou não, etc. Tem todo o cenário de teste para ele aí na parte de teste da própria documentação, né? Tem uma coisa muito legal agora na versão 3 que deixa ele com mais poder ainda, que isso para mim foi uma grande adição. É o seguinte, o LiveWire para mim ele leva uma grande vantagem não só pela facilidade de lidar com reatividade. Ele tem um grande benefício que é o seguinte: quando você carrega uma determinada página do servidor, o que acontece é que quando a página é carregada, nesse cenário ele já vem pré-construído. Não é JavaScript que vai construir a tela, ele já vem com HTML já pré-carregado. Então, o que vai acontecer na tela é que o HTML ele já está pré-construído, né? Então, o que vai acontecer quando chegar no browser é só o estilo vai carregar, ele vai interpretar o HTML, etc. Então, isso é uma criação do lado do servidor, né? Diferente de quando você tem um framework como Vue, React, etc., que é o que você tem é JavaScript.
Então, o layout ele não vem carregado, o que vem é JavaScript, o que significa que o HTML não está criado. Ele só será criado quando o browser entender o JavaScript e renderizar o JavaScript, aí o JavaScript vai desenhar o HTML na tela. Logo, os robozinhos do Google, por exemplo, dos navegadores, quando ele vai bater no seu servidor lá, ele não encontra seu site. Então, você não consegue renderizar ele. Você não consegue mostrar ele para os navegadores. Ele não é amigável aos navegadores, né, aos motores de busca. Então, esses server-side render, que são renderização do lado do servidor, tem uma grande vantagem, né, porque lidar com renderização do lado do servidor, que é o SSR, nessas ferramentas como Vue, React, Angular, ou seja, os frameworks de front-end, não era uma coisa tão simples. Você precisa entender o cenário, tem uma curvinha de aprendizado legal aí que você precisa lidar, você precisa entender como é que funciona, não é uma coisa trivial, já vou adiantando, não é uma coisa trivial, você precisa estar familiarizado com o JavaScript para poder entender como é que isso funciona, para poder entender. Então isso já vem facilitar bastante, né? Então é assim, para quem sabe tudo é fácil. Para quem não sabe, você pode demorar um bocado para tentar entender, porque uma coisa que é muito simples para alguém, você às vezes precisa voltar lá atrás para entender todo um conceito para depois ver que uma coisa é muito simples e conseguir aplicar, né? Então, uma coisa que pode ser muito simples para quem sabe, para quem não sabe, pode ser muito demorado conseguir fazer aquilo. Então isso já leva uma vantagem enorme, né, nessa questão de ser renderizado do lado do servidor. E como é que isso lidaria com a vantagem de uma SPA, por exemplo? Por um lado, o Livewire entrega uma renderização do lado do servidor, e por outro lado, esses frameworks JavaScript, que todo mundo fala que o foco deles são criação de SPAs, que são Single Page Applications, que são simplesmente páginas de páginas simples, né? São Single Page Applications, são aplicações de páginas simples. Esse nome é muito infeliz, né? Porque não explica nada, mas basicamente é uma aplicação onde parece uma página só. Você abre um determinado site e nesse site, quando você clica, nada é recarregado, né? Quando você clica, as coisas aparecem em um determinado canto, no centro, no canto, em qualquer lugar, mas nunca nada é recarregado. A página nunca pisca, assim, né? Naquela navegação tradicional. Isso é um single page application, né? Esse tipo de navegação, de interação, ficou muito comum e parece que se tornou não é um padrão, mas ficou muito aceitável, porque fica muito intuitivo, fica muito tranquilo navegar, né? E o Livewire, na sua versão 2, ele não tinha esse recurso, mas dava para poder fazer, mas não era nativo e agora dá. Agora é nativo e você consegue fazer esse tipo de coisa com o Livewire 3. Você consegue fazer esse tipo de navegação, tipo Single Page Application, sem que a página carregue, né? Ou seja, você chame uma determinada rota sem que a página pisque, por exemplo, né? Então você consegue chamar um determinado recurso sem que todo o seu sistema recarregue. Por que isso é um problema? Porque hoje a gente trabalha com sistemas que podem ser complexos, onde tem muita coisa na tela, né? E você chamar um recarregamento pode trazer um, um, um carregamento de uns 2 segundos, por exemplo, de tanta coisa que tem que carregar. E olhe lá, né, dependendo da quantidade de informação que tem, dependendo da sua aplicação, pode ficar aí 2, 3, 4 segundos para recarregar e posicionar tudo de tanta informação que tem na tela. E à medida que você navega muito, ficar esperando 2, 3 segundos em cada item que você clica pode ser um parto, né? Pode ser muito chato e acaba se tornando um problema. Por que isso acaba se tornando um problema? Porque em outras aplicações isso não ocorre. Se ocorresse em todo mundo, isso não seria um problema para você, né? Você aceitaria isso como normal. Mas tem um monte de cliente já, um monte de empresa que já utiliza Single Page Application. Você provavelmente já navegou em uma página assim. Então, quando você não navega assim, acaba se tornando estranho. Então, quando você tem uma aplicação que tem muita informação na tela,
você não quer carregar todas as informações só porque você quer informar alguma outra coisinha, né? Só quando você quer clicar numa outra página para poder alterar algumas outras coisas ou poucas coisas. Você não quer recarregar tudo, por exemplo, porque não, não tem necessidade. Então você utiliza esse recurso. Você utiliza esse recurso para poder otimizar a navegação. É um recurso que resumindo, é mais útil para navegação, é mais útil para melhorar a usabilidade de navegação do sistema, né? Isso é muito legal. Tem um outro recurso agora também que chama de carregamento preguiçoso, né? É conhecido como lazy loading, que você pode atrasar um carregamento por qualquer que for o motivo, né? Vamos supor que você precise que um determinado carregamento de um componente espere um pouco para ser carregado. Você pode fazer isso. Existia recursos para você fazer isso, mas agora é nativo. Você pode customizar de uma forma bem elegante como você pode fazer esse tipo de cenário, né? Deixando a sua criatividade rolar para poder fazer isso. Então, quanto mais recurso aparece, mais parece que vai ficando complicado. Mas, na verdade, os conceitos são realmente simples e só vem trazer assim, possibilidades para agregar no que você pode fazer. Né? Às vezes, você, sem saber o que ele faz, vê a quantidade de recursos que ele tem, pode deixar confuso, mas entender o que ele resolve primeiro pode te fazer entender melhor e entender que a quantidade de recursos que ele tem te dá a dimensão do poder que ele tem e o quanto que ele vai te facilitar. Eu nem cheguei a falar aqui dos problemas que ele resolve, que você nem precisa entender, que é o fato de lidar com o gerenciamento do estado da informação, que tudo isso ele está resolvendo por trás. E é um sistema de um mecanismo extremamente simples e absurdamente poderoso, que nem mesmo o Vue 2 não conseguia resolver com tamanha eficácia, mas o Livewire consegue. Bom, tem a parte de upload de arquivos, né, que você pode fazer upload de uma forma muito simples, como você já fazia com Laravel, né, mas obviamente que você vai utilizar a reatividade, sem precisar fazer um envio de página para poder fazer o envio de um formulário e o envio dos dados. E aí você pode fazer todo o recurso do Laravel para poder fazer a validação dos seus arquivos, etc, etc. Pode trabalhar com paginação, pode trabalhar com parâmetros de consulta na URL. E aí tem todo o conceito de você ter, por exemplo, paginação que tenha uma palavra específica na URL para que você consiga customizar, né, esses seus parâmetros na consulta. Você tem as propriedades computadas, que é muito comum e muito útil nas ferramentas de reatividade, como frameworks reativos Vue, React, etc., que são propriedades que são cacheadas, né? Quando você precisa utilizar uma determinada chamada no seu servidor, por exemplo, ou no seu componente, na verdade, né? Que ele precisa fazer um determinado processamento de uma informação e você precisa chamar ele de novo. Isso geralmente ocorre quando você está chamando esse determinado recurso de dentro de um loop. E isso se torna um problema, porque de dentro de um loop você vai fazer diversas chamadas, dentro dessa chamada ele vai ter diversas chamadas ao banco, por exemplo, né? Então você tem esse problema. Com as propriedades computadas, você cacheia esse resultado, né? E aí você elimina esse problema. E aí você tem esse resultado disponível dentro do loop, sem ter sobrecarga de requisição e nem chamadas extras ao banco, por exemplo. Aí você pode trabalhar com redirecionamento, muito útil quando você, obviamente, porque você já sabe, né, para que serve o redirecionamento, mas você pode entender isso como, por exemplo, você está já que a gente está falando de reatividade, que a gente não recarrega a página, etc., às vezes você pode querer redirecionar a página e depois de clicar no determinado botão que faz diversos processamentos e depois leve para uma outra página, então você coloca um redirect, né? Esse redirect ele retorna para a requisição que o fez, que o chamou, um determinado cabeçalho de redirecionamento para uma determinada URL.
e essa URL, o browser vai interpretar isso e vai levar de volta o usuário para onde precisa, né? Isso é útil para você fazer diversas coisas, às vezes nem precisa mudar de rota, mas você pode, por exemplo, recarregar aquela determinada página que você está, levando uma mensagem flash. Essa mensagem flash é uma mensagem que aparece só uma vez, por exemplo, né? Bom, você pode utilizar isso para diversos fins, né? Então, redirecionamento, ele está aí, você pode utilizar de diversas formas. Você pode fazer download, ele te mostra como você utiliza downloads, né, com o Livewire. Obviamente que é sempre, todos os recursos do Livewire, ele utiliza o próprio Laravel, sempre. Ele sempre utiliza o próprio Laravel. Só que, obviamente, como você está dentro de um componente Livewire, ele vai te falar, olha, para você utilizar isso aqui que é do próprio Laravel, é sempre Laravel, então todo o seu conhecimento Laravel, ele está sempre aí, está sempre disponível, então para você utilizar, eu vou te falar como é que funciona, então é assim que ele vai te mostrar, ele vai te dar o caminho das pedras, né? Não é uma outra forma de se fazer, ele simplesmente vai falar assim, olha, está disponível dessa forma, né? Aí então tem as propriedades bloqueadas. As propriedades bloqueadas são bem interessantes, como por exemplo, você está fazendo um bind de um determinado objeto e você não quer, por exemplo, que alguém lá no front-end consiga alterar, por exemplo, o ID de uma determinada propriedade. Isso pode abrir uma brecha de segurança, né? Como por exemplo, você está alterando os dados de um determinado usuário e aí você acabou alterando um determinado ID e alterou o tipo dele para superadministrador, por exemplo. Então você acabou de ganhar acesso root na aplicação simplesmente porque você estava tentando alterar o nome de um determinado usuário. Isso é uma brecha de segurança, por isso eles colocaram essas propriedades bloqueadas. Assim você coloca a propriedade blocked lá na sua propriedade ID do seu modelo, e aí você está protegido, e aí ninguém consegue alterar essa propriedade, né? Então todas as propriedades que tiver com essa propriedade bloqueada, elas não podem ser alteradas, mesmo que forçada, né? Estados offline. Abrindo aqui os estados offline, eles, assim, esse estado offline é muito útil para quando a sua aplicação ela fica offline, né? Então, você pode customizar sua aplicação para quando isso acontecer, ele carrega uma view completamente personalizada para mostrar para o seu usuário uma determinada informação específica. Você pode fazer o que você quiser offline, porque o Livewire ele vai entender que está offline e aí você pode carregar de acordo com a sua criatividade, sua necessidade, o que você quiser carregar de maneira offline. Então, esse é um recurso útil, geralmente pouco utilizado, né? Geralmente tem uma utilidade bem específica, mas útil, né? Quando você precisa desse determinado cenário. Eu já vi gente que quer prender o usuário dentro da plataforma, porque quando isso acontece, o que acontece é uma desistência do usuário, né? Porque, por exemplo, pode picotar a comunicação da internet e aí a pessoa simplesmente desiste de continuar no seu site. O que acontece é que ela sai do seu site, desiste de fazer alguma coisa e aí você perde venda, perde dinheiro, etc. Então é comum que alguém cacheie isso num determinado HTML e quando está offline, você carrega esse HTML de forma que o usuário continue navegando na aplicação, mesmo de forma offline. Só que é uma aplicação, só que é um dado que está cacheado, né? Então, quando carregar aqueles dados, uns dados que já estão previamente carregados de forma cacheada. Então, às vezes o usuário nem sabe que a internet caiu. E você, em vez de mostrar para ele um 404 ou que ele estava offline, por exemplo, você simplesmente corrigiu esse problema e mostrou para ele produtos que poderiam ser relevantes para ele, né? Porque você já sabe coisas sobre ele, na sua aplicação você tem informação suficiente, etc, etc. É um recurso que pode ser trabalhado aí de acordo com o tipo da aplicação, etc. Tem o teleporte, né, que é o teleportar uma determinada informação para um determinado lugar da tela. Esse é um outro recurso também que é muito específico de determinadas aplicações, mas muito útil também e dá para a gente explorar de diversas maneiras, né? Muito legal também. Eu pretendo utilizar isso em breve, mas basicamente ele serve para quando a gente tem um determinado componente que ele precisa ficar ativo, mesmo quando você navega entre as páginas. Isso pode ser utilizado, por exemplo, quando a gente utiliza o sistema de navegação como single page application interno.
onde você não precisa recarregar a página e aí você deixa um determinado componente posicionado enquanto você navega, aquele componente ainda está ali. Isso é muito visualizado quando você está numa página, por exemplo, de podcasts, né? Onde tem aquele player de áudio ou player de vídeo que você vai visualizando outros vídeos, outros conteúdos, e aquele player continua tocando num canto da tela, por exemplo. Então você pede para que aquele determinado componente ele se teleporte para um determinado canto da tela, para um determinado local, e mesmo que você navegue para outras páginas, aquele componente que até então estava numa determinada página, ele passa a fazer parte de todas as páginas num determinado local. Isso é muito legal, né? Muito legal mesmo, muito bacana. Coisas que a gente precisava utilizar de um recurso específico, JavaScript, para poder fazer esse recurso, né? Precisava entender de JavaScript, agora a gente dentro do Livewire tem esse recurso específico e acredito que esse tipo de coisa só agrega, né? Ele só ajuda mesmo, só traz mais recursos, só traz mais riqueza para a aplicação, deixa a aplicação com mais riqueza de comportamento. Eu acho que é muito útil, bem bacana mesmo. Então, esses são os principais recursos dessa ferramenta. A gente pode ver que tem diversos comandos do Livewire, né? Existem alguns conceitos, etc., mas a gente nem vai falar deles agora, só para poder finalizar. A gente tem, por exemplo, algumas diretivas para poder entender como é que o Livewire funciona, como, por exemplo, quando a gente tem um botão na tela que a gente quer chamar algum método do nosso componente, a gente escreve, por exemplo, wire click, wire click, significa que ele vai ouvir o evento de clique do mouse e ele vai chamar o evento que a gente quer que esteja dentro do componente, obviamente, que você tem que falar wire click e passar o nome da ação que está dentro do componente. Se não está, ele vai dar um erro, obviamente. Então ela precisa existir. Tem o wire submit, que é o que vai ser executado quando o seu formulário for submetido. Obviamente que precisa ter um botão do tipo submit para que o seu formulário consiga ser submetido. Tem o wire model para você fazer o bind de informação entre a sua variável do back-end com o front-end. Lembra que a gente estava falando do bind e você tem um componente aí de texto. Você vai utilizar o wire model e você vai ter que informar a sua propriedade, por exemplo, o nome. E aí, quando você escrever o seu nome dentro do seu campo, esse nome que você está escrevendo dentro do seu campo, ele vai ser sincronizado com o servidor. E todas essas diretivas, elas levam algumas outras subdiretivas que pode alterar o comportamento dela. Então você tem o wire load, que pode fazer com que alguma outra coisa seja mostrada ou não quando estiver sendo feito o carregamento de alguma coisa. Então vamos supor que você esteja fazendo o submit de um formulário e aí você quer que apareça um determinado ícone de carregamento quando esse formulário estiver sendo submetido. E aí você coloca então a diretiva WireLoad. Então você quer que uma determinada imagem apareça quando esse formulário estiver sendo submetido. Então você coloca uma div lá em volta dessa imagem, ou na própria imagem mesmo. E aí essa imagem vai aparecer apenas quando o formulário estiver sendo submetido. Isso é muito interessante. Você pode colocar um alvo para ela, né, como o wire target, por exemplo, para falar que é apenas quando o formulário estiver sendo submetido, mas você pode falar qual evento ele tem que ser ouvido, né? Como, por exemplo, o wire submit, ele escuta um determinado evento, né? Então você pode falar que é exatamente esse evento, porque você pode ter dois formulários na mesma página. Você pode estar falando que o wire load não ser só do submit, pode ser de um bind de uma determinada informação, de um evento que está sendo validado, de uma informação que está sendo validada em tempo real, por exemplo. Então isso abre um leque gigantesco de comportamento. Aí você tem o WireDirt, que ele aparece só quando uma determinada propriedade, por exemplo, está suja. Ou seja, quando está diferente entre o front-end e o back-end, porque pode ser que você não queira que a sua informação esteja sincronizada imediatamente entre o front e o back. Você pode querer que essa informação esteja sincronizada somente quando você clicar no botão de enviar o formulário, por exemplo. Então, quando você faz isso, quando você altera o seu campo, esse seu campo está diferente do back-end, significa que o seu campo está dirty. Então, quando ele estiver assim, você pode colocar uma identificação visual, né, no seu componente.
seja, você pode alterar a cor da borda, você pode alterar a cor de fundo, você pode escrever alguma outra coisa, você pode colocar um outro componente na tela quando esse componente estiver sujo, você pode colocar um target, né? Então você pode criar um outro componente e falar que ele só vai aparecer quando uma outra propriedade estiver suja. Muito legal. Você pode utilizar o wire target para dizer que o wire dirt ele só vai aparecer devido a esse target estar olhando para uma determinada propriedade específica. Tem o wire navigate, tem o wire transition, tem o wire init, tem o wire pull, tem o wire offline, tem o wire ignore, tem o wire stream, tem diversas diretivas, né? O Livewire ele é uma ferramenta que é PHP, que tem uma ferramenta JavaScript embutida para poder dar todo o seu comportamento de interação reativa. E, obviamente, que tudo isso você tem que estar escrevendo HTML na tela, etc. E para incrementar ainda mais, existem classes de Tailwind que você, utilizando elas, você incrementa o comportamento dos comportamentos do Livewire e do Alpine. Ou seja, quando você, por exemplo, está falando que você só quer que apareça uma determinada imagem na tela, um determinado ícone na tela, quando determinado componente ou propriedade estiver suja, por exemplo, ou seja, quando eles não estiverem sincronizados. E quando ele aparecer, você quer que ele apareça rodando. Então, se você estiver utilizando o Tailwind, por exemplo, você pode colocar uma classe específica de animação de spinning, que ele fica pulando assim ou fica rodando. Então, quando esse cara estiver visível, então quando você estiver utilizando o WireDirt, por exemplo, ou o WireLoad, esse componente, que quando ele aparecer, ele vai aparecer com essa classe. E essa classe dá esse efeito de rotação nele. Então, esse efeito de rotação ele não é do Livewire, mas ele é do Tailwind. Então você pode interagir com outras ferramentas, obviamente, que o Tailwind é uma ferramenta CSS. Então, imaginando o poder que o Livewire tem de criar reatividade, do Alpine de criar comportamentos reativos na tela, graças à sua incrível integração com o Livewire, e o incrível poder visual que o Tailwind pode dar para a sua aplicação, então você já tem com essas três ferramentinhas super simples, eu acho que nunca houveram ferramentas tão poderosas e simples assim. Você tem uma coisa incrível nas mãos, né? Que são o poder de fazer coisas que somente ferramentas que eram incrivelmente complicadas de se fazer, mas agora você tem ferramentas super simples fazendo coisas incríveis. Para você ter a reatividade, você precisava entender muito de JavaScript. Para você ter um dashboard, por exemplo, com diversos componentes na tela e que todos eles fossem reativos, você precisava entender bastante de criação de componente, entender bastante de back-end, etc. Aí você tinha que estudar as duas coisas ao mesmo tempo, tanto front quanto back. Agora você não precisa mais, né? Então aí você precisava entender de estilização, tinha que entender de diversos estilos de conceitos de CSS, etc. Onde tem gente que acha que é até mais fácil aprender CSS, etc. Eu sinceramente acho muito mais fácil aprender Tailwind. Bom, eu estudei bastante CSS, estudei bastante JavaScript, estudei bastante PHP, Livewire, PHP, Laravel, etc. Mas sabendo de tudo isso, eu não consigo concordar que essas três ferramentas facilitam. Aliás, que essas ferramentas não facilitam. Eu acho que nunca ficou tão fácil, né? O Tailwind, ele vem facilitar muito a sua estilização, porque antigamente você, com CSS, você mexia numa coisa, quebrava outra. Quebrava numa outra coisa, quebrava outra. Então hoje você tem uma classe praticamente para tudo. Qualquer coisa que você quer fazer, existe uma classe para aquilo. É muito simples e é muito tranquilo. Então, se você quiser fazer uma identidade visual, o Tailwind ele é excelente para isso. Então, se você tem o Tailwind para dar recurso visual na aplicação, junto com o Livewire para dar comunicação nos seus componentes que você escreveu e que são bonitos com o Tailwind, e aí você tem o Alpine para dar comportamentos na tela, você já tem
uma ferramenta completa para poder desenvolver. E o Alpine, ele tem um comportamento um pouco mais avançado ainda, né, para estender a funcionalidade. Não é que ele é avançado, ele é super simples. A documentação dele é ainda mais simplificada do que o Livewire, né? Porque ele realmente é muito mais simples. Mas, se você quiser fazer alguma coisa mais elaborada ainda com JavaScript, é só olhar para o Alpine, você vai ver que ele vai te permitir fazer aquilo que você quer. Então, se você conhecia Vue.js, por exemplo, você queria alguma coisa que você conhece lá no Vue.js, você vai ver que provavelmente esse recurso vai estar disponível lá no Alpine também. De uma forma diferente, mas vai estar disponível. Não da mesma forma, não da maneira que você quer, mas vai estar disponível. É só utilizar. Olha, eu já venho utilizando há um tempo e eu posso garantir, eu não vi nenhum impedimento que me fizesse não querer utilizá-lo, né? O Livewire 3 saiu há pouco tempo e obviamente que eu tenho mais experiência no Livewire 2, mas eu já estou utilizando o Livewire 3 há alguns meses e vejo que assim, ele já está bem legal, já está bem estável para muitas coisas e tem muita coisa que facilitam demais a vida, coisas que se não tivesse ele, você teria que desenvolver muitas coisas com muito mais tempo. Como, por exemplo, criar um pooling, né, é muito tranquilo de utilizar com Livewire. Se você quiser, por exemplo, que um determinado recurso no Livewire faça uma determinada chamada de tempo em tempo no servidor, você não precisa criar um loop JavaScript que de tempo em tempo faz alguma coisa. Tem uma diretiva no Livewire que você pode chamar aquele determinado componente um determinado período de tempo e que ele tem um determinado gatilho que para quando ele encontra um determinado recurso, que é o whirlpool. Cara, é uma coisa tão simples, mas que resolve tanto galho. Isso é muito útil para áreas administrativas. Por quê? Porque áreas administrativas não são aquele onde um monte de usuário vai acessar e vai criar um monte de chamadas ao seu servidor. Geralmente áreas administrativas, geralmente é um administrador, onde nesse um administrador só ele tem acesso, e nesse cenário ele precisa que seja atualizado de tempo em tempo uma determinada informação para que ele consiga obter uma determinada informação, tipo, simulando em tempo real, né? E você pode utilizar o pooling tranquilamente, que é um esquema de pooling, né? Então você utiliza o whirlpool e ele vai ficar fazendo chamadas de tempo em tempo até que uma determinada variável seja verdadeira, e aí ele para de fazer essa requisição. E aí ele traz para você essa informação. Então imagine um chat que ele espera uma determinada informação, assim que alguém responde, aparece na tela imediatamente, sem que você precise ficar recarregando a tela para que aquela informação apareça para você. Então, como só em áreas administrativas, por exemplo, eu não vejo problema nenhum você utilizar esse determinado recurso. Então tem gente que olha para esse determinado recurso e fala, nossa, é pura gambiarra. Bom, calma, você tem que saber onde utilizar aquilo, né? Então, você sabendo onde utilizar, é uma baita ferramenta que te facilita muito a vida. Não tem por que você utilizar o WebSocket numa área administrativa. É bobeira, a não ser que você já implementou o WebSocket por outro motivo. Se você não implementou o WebSocket por outro motivo, não tem por que utilizar o WebSocket em outro cenário. Então, por exemplo, se você tem uma área administrativa, você não implementou o WebSocket ainda, pode utilizar pooling, de boa, na sua área administrativa, porque sua área administrativa não tem um monte de usuário pendurado lá, né? A não ser que tiver um monte de usuário pendurado, aí você não utiliza pooling, obviamente, porque vai utilizar um monte de chamadas ao servidor. E ainda assim o pooling recebeu atualizações onde ele organiza as chamadas e faz requisições agrupadas para poder otimizar ainda mais as requisições, né? Então tem uma série de melhoria de performance no Livewire, tem um monte de coisas legais, bastante bacanas mesmo. E no próprio Livewire ele tem um monte de exemplos onde ele utiliza um monte de adição de classes do Tailwind, por exemplo, para você saber como é que funciona. Como, por exemplo, quando você estiver utilizando o toggling de classes, né? E aí você pode saber como utilizar os diversos recursos que o Livewire proporciona. Aí tem diversos outros conceitos, né? Como morphing, hydration, nesting. Aí tem recursos avançados de JavaScript, sintetizadores, pacotes como Volt, por exemplo, para você aprimorar ainda mais a experiência e os recursos do Livewire, que avança ainda mais na sua experiência à medida que você precisa. É bom você conhecer para você saber o que dá para fazer com ele.
Se for útil para você, você sabe que dá para fazer, você vai e aplica ou não. Mas são recursos avançados. Até você chegar lá, você já vê que já vai dar para fazer um monte de coisa mesmo. É bem bacana, bem legal. Eu acho que vale a pena. Vale a pena muito, né? Dá uma olhada no Quick Start, que tem um exemplo assim bem simples que geralmente tem nas documentações anteriores, que é como criar um componente de contador, que é muito simples mesmo para você ver como é que funciona a parte de reatividade. Aí você fica brincando com isso para você entender como é que funciona, né? Como é que ele resolve essa parte. Você vai ver que você só vai escrever PHP e mais nada, e ainda assim a reatividade vai estar lá, vai estar funcionando, e você vai ver que vai estar tudo funcionando magicamente, sem escrever uma linha de JavaScript. Mas, se você quiser incrementar ainda mais com o JavaScript, ele tem o Alpine, que você pode incrementar os recursos nativamente com o Alpine. E o Alpine tem diversos comportamentos bem parecidos com o Vue. Então, se você já conhece o Vue, você vai ver e vai se familiarizar. Tenho certeza que você vai achar incrível. Provavelmente você vai achar o Vue mais intuitivo, mas você vai ver que os recursos são muito parecidos e são muito fáceis de se utilizar. E provavelmente muito mais leve também. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço.